Ok. Então, na aula passada, a gente viu sobre o código genético e a ativação do RNA transportador, e esses são os principais eventos que fazem com que uma determinada sequência de nucleotídeos no RNA mensageiro sejam lidos para a síntese de uma proteína através da ligação dos aminoácidos, né? Então, a gente viu ali a relação entre aquela informação que está em sequência de nucleotídeos no RNA mensageiro, que vai ser reconhecida pelo anticódon do RNA transportador, que é um RNA transportador próprio para transportar aquele aminoácido. E isso faz a relação entre um aminoácido e o seu códon, né? Ok. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como é que o mecanismo funciona, então, dentro da célula, tá? Bom, já comentei isso para vocês, o que é a tradução, né, que é o nome que é dado para a síntese de proteína, e ela é realizada pelos ribossomos, tendo uma instrução, ela é dependente do RNA mensageiro. Tá? Bom, o ribossomo, ele é, como eu falei para vocês na aula passada, ele é uma molécula, ele é uma holoenzima, né, uma partícula grande, uma organela grande, que tem formada por RNA ribossômico e proteínas ribossômicas, e ele tem sítios de ligação específicos, sítios específicos para várias funções, tá? Ele tem região que se liga no RNA mensageiro, então ele precisa ter uma região de reconhecimento no RNA mensageiro, para fazer com que o RNA mensageiro fique no local dele. Tem sítio de ligação específico para RNAs transportadores diferentes, tá? Um RNA transportador puro, certo? Só o RNA transportador, ele não se liga no ribossomo. Os sítios que se ligam no ribossomo, de ligação ao ribossomo para o RNA transportador, eles são sítios para RNA transportador que esteja ligado com um aminoácido ou a cadeia polipeptídica. Tá? Então, tem o sítio A, que é o que recebe o aminoacil. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o aminoacil tRNA é o RNA transportador ligado num aminoácido. Né? Ele é o aminoacil tRNA. Então, tem o sítio o sítio A no ribossomo, ele é o local onde esse RNA transportador chega. Tem também o sítio P, que é o sítio peptidil, e aí vocês já podem relacionar os nomes, né? Aminoacil é o que está ligado ao aminoácido, peptidil, então, é o que está ligado no peptídeo que está sendo produzido, sendo sintetizado, né? Então, tem o sítio em que esse RNA transportador vai ficar segurando a cadeia polipeptídica que está sendo sintetizada, não importa o tamanho dela. E tem um sítio de saída, sítio E, que esse sim, na verdade, ele liga só RNA transportador, tá? Só que na verdade, ele já estava ali com o RNA transportador conectado no anticódon, no códon anticódon, né? É só um sítio de saída temporário, tá? Uma outra coisa que o ribossomo faz é catalisar a formação da ligação peptídica, né? E ele, assim, embora a gente pense que quando vai fazer uma proteína, eu vou ter a ligação de um aminoácido com outro, formando aquela ligação peptídica, na verdade o que ele faz é transferir o aminoácido, a ligação que está num aminoácido para outra molécula. Tá? Ele só transfere porque a ligação já aconteceu lá na enzima aminoacil tRNA sintetase. Tá? Lembra aquela enzima na aula passada que fazia a ativação do RNA transportador.
Então, o grosso da coisa aconteceu lá, porque lá aconteceu a ligação química. Agora, o que vai acontecer é uma transferência dessa ligação química do RNA transportador para a cadeia polipeptídica, tá? E assim aumentar a cadeia. Vai pegar um aminoácido que está chegando e transferir ele para a ponta da cadeia, certo? E fazendo isso, ele vai se movimentando, então ele também tem essa questão motora ao longo do RNA mensageiro para fazer a exposição dos códons para que o próximo RNA transportador chegue. Tá? Então, isso aí dá para a gente entender que o ribossomo é uma molécula grande para poder fazer todas essas funções. Tá? E tudo isso vai ser feito, desculpa, vai ser feito ali pelos RNAs que estão presentes na estrutura do ribossomo e pelas proteínas ribossômicas. Tá? Aqui a ilustração mostrando os 3 sítios de ligação. Tá? O sítio A, o sítio P e o sítio E, certo? Nessa ordem, em relação ao ribossomo. Tá? E aqui, para facilitar um pouquinho o entendimento. Bom, ok, o ribossomo é uma holoenzima, mas ele depende de fatores de tradução, tá? Então ele não consegue, ele depende desses cofatores, certo? Assim como várias outras enzimas, tá? Mas tudo começa com a subunidade menor do ribossomo e o RNA mensageiro, tá? O início é assim. O ribossomo, quando ele não está fazendo tradução, ele está separado as duas subunidades, a subunidade menor e a subunidade maior, tá? Não está daquele jeito ele não está daquele jeito da ilustração que a gente sempre vê o ribossomo montadinho, né? Subunidade maior e subunidade menor. Não, quando ele está em repouso, né, no citoplasma, ele está separado, as duas subunidades. Tá? Então, por quê? Porque o reconhecimento do RNA mensageiro é pela subunidade menor. Tá? Então, a subunidade menor, ela tem aqui o sítio A, sítio P, tá? Aqui não vai mostrar o sítio E, porque ele está na subunidade maior só. Os fatores de tradução, fator de início da tradução, que eu não vou entrar em detalhes sobre como é que eles são, o que eles são, tá? Mas em geral são proteínas, né? O importante aqui é o seguinte, tá? O importante é que essa parte da subunidade menor do ribossomo, ela, junto com esse fator de tradução, reconhece a sequência inicial do RNA mensageiro, que em procarioto a gente vai chamar de Shine-Dalgarno, que é os pesquisadores, né, que descobriram isso. Né? Então, lembra que eu falei para vocês lá quando eu falei da transcrição. Um RNA mensageiro, ele tem um pedaço inicial dele, que é o que vai ser reconhecido pelo ribossomo para fazer a síntese. Tá? É por isso que um ribossomo reconhece um RNA mensageiro como sendo um RNA mensageiro e não reconhece outros pedaços de RNA. Tá? Por quê? Porque o RNA mensageiro ele tem, durante o processo de transcrição, a transcrição da região na 5' ali da Shine-Dalgarno ou de uma sequência líder para reconhecimento do ribossomo. Tá? Quando ele reconhece aqui a Shine-Dalgarno nessa região 5', ele expõe o códon de início, tá? Ele expõe o códon de início aqui
no sítio P, certo? Aqui no sítio P. Então, ele consegue reconhecer o 5' reconhece Shine Dalgarno e expõe o AUG ao sítio P. Tá? Lembrando, o AUG é o códon de início, é onde vai ser adicionado o primeiro aminoácido. Tá? O primeiro, em procariotos, o primeiro RNA transportador, ele vai trazer um aminoácido, na verdade, um aminoácido modificado, ele não vai trazer exatamente a metionina, que é o que codifica o AUG, né? Ele vai trazer uma formilmetionina, que é um aminoácido modificado. Isso em procariotos, em eucariotos já é a metionina mesmo. Tá? Esse, ó, vocês estão vendo aqui o RNA transportador ligado na formilmetionina, tem aqui o anticódon, certo? Aí você tem ligação com fatores de tradução, que não são coisas muito importantes para nós aqui, a não ser que tem a questão de gasto energético, tá? O GTP ligado ali, né? É aquela história de sempre, é síntese de biomolécula, então envolve gasto energético, tá? Então a síntese de proteína envolve gasto energético. Já envolvia gasto energético lá na transcrição, tem mais gasto energético aqui na tradução também, tá? Então, olha aqui. Primeiro, nós tínhamos subunidade menor, reconhece RNA mensageiro e expõe o códon de início ao sítio P. Agora chega o RNA transportador, transportando o primeiro aminoácido, a formilmetionina, em procarioto, trazendo aqui com o anticódon para se ligar no códon AUG. Tá? Isso aqui no sítio P. Essa é a única exceção em que você vai ter o reconhecimento de códon-anticódon do RNA transportador trazendo aminoácido fora do sítio A é com o primeiro RNA transportador que chega. Tá? Essa é a exceção, porque ele chega no sítio P. Depois disso, como a gente vai ver ali adiante, o RNA transportador sempre vai chegar no sítio A. Tá? O primeiro é uma exceção. Depois ele chega sempre no sítio A. Certo? Bom, agora a gente já tem todos os componentes, tá? E aqui é só para relembrar aqui, para dar uma revisada, que você tem na sequência líder, antes do códon de início, a sequência de Shine-Dalgarno, que é uma sequência relativamente conservada, tá? Mas que, de qualquer forma, ela vai ser reconhecida pelo ribossomo, certo? Essa sequência de Shine-Dalgarno, por que ela é meio, mais ou menos, conservada? Porque, lembra que eu falei para vocês que o reconhecimento, a informação de reconhecimento é sempre de pareamento. Então, o RNA mensageiro, ele pareia nessa porção ali com o RNA ribossômico 16S na bactéria, né? No procarioto, tá? Que você tem lá, a subunidade menor do ribossomo tem um RNA ribossômico, que no caso do procarioto é o 16S, no caso do eucarioto é o 18S. Tá? E elas são responsáveis, esses RNAs ribossômicos são responsáveis pelo reconhecimento do RNA mensageiro. Ok? Por isso que essa região tem que ser meio conservada, porque também é conservado os RNAs ribossômicos, também são conservados. Tá? Então a variação é pequena, certo? Muito bem. Depois que você tem ali subunidade menor, RNA mensageiro, com o códon no sítio P, liga
o RNA transportador trazendo a formilmetionina no sítio P. Aí chega a subunidade maior, tá? Agora que tem a subunidade maior aqui, a gente tem a exposição do sítio A, certo? Então, esse é o próximo códon, tá? Por isso que o AUG é o primeiro códon. E agora que vem aquilo que eu falei para vocês na aula anterior, por que, que o código genético ele é não sobreposto? Por uma simples questão de impedimento físico, tá? Por quê? Porque os três primeiros nucleotídeos que formam um códon estão pareados com um RNA transportador. O próximo o próximo códon não pode usar nenhum desses três aqui, porque não tem como. Tá? Então, o anticódon precisa reconhecer os próximos três. Tá? E assim vai. Por isso, o código genético ele é não sobreposto. Tá? Porque não tem como sobrepor o pareamento do códon e anticódon. Ok? Mas agora aqui a gente já vê todo o complexo, né, e os seus fatores de início que saíram quando a subunidade maior chegou e liberou o sítio A. E o sítio A agora ele vai receber o RNA transportador que tem o anticódon correspondente ao códon que está ali. Ah, se não é o que tem o códon que está ali, não vai encaixar, tá? Depois que ele reconhece, tá? Tem todo um processo aqui de gasto energético para isso acontecer, e você reconhece o códon anticódon, ele é complementar, belezinha. Agora a gente tem aqui o primeiro aminoácido da cadeia polipeptídica e o segundo aminoácido da cadeia polipeptídica. Tá? O que falta agora? Agora falta a ação da peptidiltransferase, que vai transferir a ligação que está aqui, ó, naquele aminoácido que está no sítio P, vai transferir aquele aminoácido para o grupo amina do segundo aminoácido. De novo, nós temos aqui dois RNAs transportadores trazendo aminoácido. Esse trouxe o primeiro, que é a formilmetionina, esse já trouxe o segundo, que aqui não importa qual é, ok? Agora você tem que fazer a ligação peptídica. A ligação peptídica, ela na verdade, ela é catalisada por uma enzima chamada peptidiltransferase, que transfere a ligação para formar a ligação peptídica. Ele transfere da onde? Transfere a ligação do grupo carboxila que estava ligado na extremidade 3' do RNA transportador, quebra essa ligação aqui e liga o grupo carboxila no grupo amina do próximo aminoácido. Não é isso que é a ligação peptídica? É a ligação entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina do outro? Então, o grupo carboxila está ligado no RNA transportador. Peptidiltransferase vai lá e transfere essa ligação para o grupo amina e forma a ligação peptídica. Tá? Depois que transferiu isso aqui, o que ele tem, o primeiro aminoácido para o segundo, esse aqui agora passa a ter dois aminoácidos, já é um peptídeo com dois aminoácidos, dois resíduos de aminoácidos, e agora esse RNA ele está pronto para ser liberado, certo? O que acontece agora? Agora vai acontecer a translocação, o deslocamento do ribossomo para expor o próximo códon, né? Quando ele vai expor o próximo códon, o sítio A vai ficar livre, o sítio P vai carregar
o peptídeo, e o sítio E vai estar com o RNA transportador livre para ser liberado. Tá? Já vou passar a animaçãozinha que é bem mais simples de entender. Beleza, e assim vai. Tá? E esse processo ele vai continuando, fazendo sempre dessa forma. Faz a translocação, desloca o ribossomo, expõe o sítio A. Recebe o RNA transportador com o anticódon específico para aquele códon, carregando um aminoácido, certo? Peptidiltransferase transfere o peptídeo para o próximo aminoácido, fazendo crescer a cadeia peptídica. RNA transportador que estava livre vai embora, tá? E assim por diante. Isso vai até quando? Até encontrar o códon de terminação. E aí vocês lembram que na aula passada eu mostrei para vocês que o códon de terminação, ele não tem aminoácido, ele não codifica aminoácido. O códon de início codifica aminoácido. Né? O códon de início, ele codifica a metionina, ou a formilmetionina. Tá? Agora, o códon de término, não. O códon de término, de terminação, eles não codificam aminoácido nenhum. Eles têm afinidade a um fator de liberação. Tá? Um fator de liberação. Então, quando chega aqui o códon de terminação, se liga um fator de liberação, a peptidiltransferase não consegue fazer a ligação, obviamente, a transferência, e esse peptídeo ele é hidrolisado. Tá? Então, essa ligação entre o peptídeo e o RNA transportador, ela é hidrolisada, liberando o peptídeo. Tá? E aí, então, você tem a terminação do processo. Tá? Você tem a terminação do processo. Uau, e a tradução é isso, né? Então, isso aqui acontece no citoplasma dos procariotos e no citoplasma dos eucariotos, tá? Como isso acontece no citoplasma dos procariotos e dos eucariotos, e a transcrição também acontece no citoplasma, em procariotos a gente tem transcrição e tradução ocorrendo simultaneamente, tá? E isso não tem como acontecer no eucarioto, né? O eucarioto não tem como fazer transcrição e tradução simultaneamente, certo? O eucarioto precisa que o RNA mensageiro saia do núcleo, depois de processado e editado, saia do núcleo, para que ele possa ser reconhecido, ter a extremidade 5' reconhecida. Tá? E tudo isso, tá, ajuda o processo em procarioto a ser muito rápido. Poder fazer a transcrição e a tradução faz com que o processo seja muito rápido. Você tem o começo do processo de transcrição acontecendo e você já tem tradução, por quê? O RNA mensageiro que vai sendo sintetizado, ele é sintetizado em que sentido? No sentido 5' para 3', né? Então, ele começa a ser sintetizado pelo 5'. Qual que é o sentido, qual que é a extremidade que o ribossomo reconhece? O ribossomo reconhece a extremidade 5', né? Então, começa o processo de transcrição, deu espaço para a subunidade menor reconhecer Shine Dalgarno, ele já vai lá e reconhece e já começa o processo de tradução. Tá? Pensa só, se eles tivessem, se fosse de trás para frente, se a leitura fosse da extremidade 3' para 5', aí ia ter que esperar terminar o RNA mensageiro para poder começar a síntese de proteína, né? Mas ele não precisa esperar terminar, porque ele reconhece 5', já pega e já começa a tradução, tá?
Uma outra coisa que é comum é que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, lá na biologia celular, dos polirribossomos, né? Polirribossomos, o que que é? É quando você tem vários ribossomos unidos em um mesmo RNA mensageiro. Então, uma mesma molécula de RNA mensageiro, ela pode começa a ser lida por um ribossomo e na sequência já vai ser lida por outro ribossomo, tá? E vão sintetizando muitas proteínas ao mesmo tempo, lendo uma mesma molécula de RNA mensageiro. Tá? Então, não é assim que uma molécula de RNA mensageiro leva à síntese de uma molécula de proteína. Não. Uma mesma molécula de RNA mensageiro pode levar à síntese de muitas proteínas em quantidade. Tá? Isso em quantidade. Né? Mais para frente a gente vai ver regulação da expressão gênica, vai ver os procariotos e vai ver mais detalhes ainda sobre isso, mas você pode ter você vai ter um mesmo RNA mensageiro sendo lido por muitos ribossomos durante muito tempo para a produção de muita proteína, tá? Então, uma mesma molécula de RNA mensageiro podendo fazer isso. Enquanto o RNA mensageiro estiver íntegro no citoplasma, ele permite que a síntese aconteça, porque não vai ter mecanismos ali. Tem alguns mecanismos de regulação, mas enfim, ele permite que a síntese aconteça, tá? E aí vocês lembram que a extremidade 5' tem o cap 5', na extremidade 3' tem a cauda poliar, que são mecanismos que fazem com que o RNA mensageiro dure um tempinho no citoplasma. O citoplasma é um ambiente hostil para ácido nucleico, tá? Não é um ambiente legal para ácido nucleico, porque é um ambiente que tem enzimas, né, que cortam ácidos nucleicos, que na verdade, é um mecanismo para a célula, para ela impedir invasão, né, e mesmo assim a gente tem possibilidades de invasão, porque é aquela coisa da corrida armamentista, né, os vírus vão, principalmente que infectam intracelularmente, que colocam material genético dentro da célula, eles vão por mutações, eles vão desenvolvendo sequências diferentes e, eventualmente, algumas sequências dessas burlam o sistema da célula de se defender, né? E aí, assim, você tem, pelo menos às vezes, durante um determinado tempo, o vírus se propagando dentro da célula. Mas a célula tenta rebater isso com as enzimas, o reconhecimento das enzimas, né? Então é aquela corrida armamentista, é a famosa rainha vermelha, né? Tá? Que vocês veem em processos evolutivos, né? Então, deixa eu ver aqui que mais que eu ia falar? E outra coisa também é que vocês também viram em biologia celular que o retículo endoplasmático rugoso faz síntese de proteína, né? Então, não é exatamente o retículo endoplasmático rugoso que faz a síntese da proteína. São os ribossomos que estão aderidos a ele, tá? E como é que esses ribossomos aderem a ele? Bom, os ribossomos, todo o processo sempre começa livre no citoplasma, tá? Todo o processo de síntese de proteína começa dessa forma que eu mostrei para vocês, em ribossomos livres. Quando o ribossomo está com subunidade menor, RNA mensageiro, subunidade maior, começa a fazer a síntese da proteína, e ali você vai ter o que é chamado de peptídeo sinal, que é o início da proteína que tem afinidade com receptores de membrana no retículo endoplasmático rugoso, tá? E aí, isso aí vai ficar grudado no retículo endoplasmático rugoso, na verdade, porque ele passa a proteína para o lado de dentro, que está sendo sintetizada ali, atravessa ela e passa ela para o lado do lúmen do retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, aí, para a gente conectar todo o conhecimento de vocês, desde lá do primeiro semestre, que vocês não lembram mais da biologia celular, né? Mas que precisam lembrar sempre,
até chegar aí no que a gente está vendo, conectar esse conhecimento com isso que a gente está vendo agora, tá? Então, toda a síntese de proteína, ela sempre começa no citoplasma com partículas do ribossomo livre, e depois é que isso vai ser direcionado para o retículo endoplasmático rugoso para fazer a síntese. Aí ele vai, conforme ele vai fazendo a síntese, esse peptídeo vai atravessando um canal proteico e sendo liberado dentro, lá no lúmen do retículo endoplasmático. Tá? Beleza. Dúvida até aqui? Eu vou mostrar a animaçãozinha. Deixa eu parar aqui. Vamos lá. Ok. Então, vocês estão vendo aí a subunidade menor do ribossomo, o RNA mensageiro, o sítio P já com a metionina ou a formilmetionina, tá? E o sítio A com o próximo códon, esperando o RNA transportador. E ele está vindo aqui, que o RNA transportador que reconhece CUC, ele transporta a arginina, tá? Então, ele vai seguir agora, reconhece o CUC, e agora vem a peptidiotransferase, tá? Olha só, aminoácido, grupo amina, grupo carboxila, ligação do grupo carboxila no RNA transportador. O próximo, grupo amina, grupo carboxila, o grupo carboxila ligado no RNA transportador. O que a peptidiotransferase faz? Transfere a ligação. Tá? E forma a ligação peptídica. Certo? Agora, esse está ligado naquele outro. Ele vai fazer a translocação. Esse foi para o sítio E, rapidinho e já sai. E agora chega o próximo. Transfere para lá, desloca, expõe o próximo no sítio A. Recebe, transfere e transloca. Tá? É isso. E aqui vai crescendo a cadeia. Certo? Para eu entrar em mais detalhe que isso com vocês, aí teria que falar muito mais de todos aqueles fatores de início, fatores o ciclo do RNA transportador, e que vem ao caso para vocês darem uma lida no capítulo do livro para ter uma noção, mas não é assim o mais importante, tá? Certo? Importante é entender o mecanismo, entender qual que é a relação ali entre códon e anticódon. Sempre lembrar que a ativação do RNA transportador e o código genético são os que garantem que a tradução vai ser sempre da mesma forma, tá? Como é que uma proteína vai ser formada com 50 aminoácidos, por exemplo, e de forma aleatória vai formar a proteína X. Não é de forma aleatória, né? Talvez tenha sido de forma aleatória muito no começo dos processos de evolução molecular dos organismos vivos, mas desde que uma célula é uma célula, a síntese da proteína ela é direcionada pelo
pelo genoma, tá? Seja pelo RNA, seja pelo DNA, ok? E que mais? É importante lembrar que em procarioto você tem transcrição e tradução simultânea, que você tem a tradução simultaneamente de várias moléculas de polipeptídeo em um polirribossomo, tá? Formando muitas moléculas de proteína com uma molécula só de RNA mensageiro, que a fase de leitura ela começa com o AUG e vai até terminar o RNA mensageiro no códon de terminação, né? E, enfim, tá? E principalmente aquela relação entre o RNA mensageiro, que está escrito no RNA mensageiro, e aquilo que está na cadeia polipeptídica, tá? Como eu falei para vocês na aula passada, eu vou passar para vocês uma atividade para vocês fazerem um treinamento, e porque questões parecidas podem cair na prova, certo? Até aí, tudo bem? Tranquilo? Agora que a gente vai começar a entrar mesmo em algo muito diferente, porque até aqui, uma boa parte do que a gente viu, vocês já viram em outras disciplinas. A gente revisou e aprofundou em alguma coisinha ali, né? Agora a gente vai começar a falar de mutação, né, de alteração de nucleotídeo, e vai começar a falar porque, assim, vocês já ouviram falar um monte de vezes de mutação e tal, mas o que é exatamente a mutação e como que ela acontece, né? E também a gente vai começar a ver outras coisas, como o controle de expressão, tá? Que são coisas bem, muito importantes da biologia molecular, tá? Gente, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Vá na gravação aqui.